Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Hoje iremos abordar sobre o direito de Genebra em Guantánamo. A equipe é composta por Alex Souza, Cássio Reis, Júlia Dourado, Keila Andrade, Laísa Santos, Lise Figueiredo, Maiana Almeida, Marcela Lima, Renata Marques e Samília Andrade. A prisão de Guantánamo está localizada em Cuba, mantida pelos Estados Unidos em uma área da base militar americana, instituída pelo presidente norte-americano George W. Bush em 10 de outubro de 2002, mantendo inicialmente 598 prisioneiros talibãs, acusados de terrorismo, capturados pelo exército americano da chamada Guerra do Terror, que foi o atentado de 11 de setembro. A prisão é considerada a mais cara do planeta, já que é mantida fora do solo americano. Guantánamo representa um dos episódios mais violadores dos direitos humanos, bem como as garantias na Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra e à Convenção do Tratado de Tortura de 1984, pois os Estados Unidos não consideram esses detentos como prisioneiros de guerra, mantendo-os de forma indefinida no cárcere e sem direito a qualquer julgamento. Independência cubana e os Estados Unidos. Em 1898, Cuba estava na sua terceira guerra de independência, mas assim como as duas anteriores, o Império Espanhol parecia alcançar mais uma vitória. No entanto, os Estados Unidos, na época governado pelo presidente William McKinley, interessado em aumentar o seu monopólio comercial com a ilha caribenha, estava apenas à espera de um pretexto para entrar na guerra. Esse pretexto chegou no dia 15 de fevereiro de 1898, quando o navio USS Maine explodiu na Baía de Havana, a explosão causada provavelmente por uma mina espanhola. A Guerra Espanho-Americana começou pouco tempo depois, durou menos de 4 meses, com os Estados Unidos alcançando uma grande vitória, não apenas em Cuba, mas também nas Filipinas, no Pacífico, um grande território que seria transferido para os Estados Unidos no final da guerra. Em 1902, Cuba conseguiu a sua independência assinando com os Estados Unidos um contrato de aluguel para a Baía de Guantánamo, no sudeste da ilha. Os Estados Unidos instalou em Guantánamo a sua primeira base naval no estrangeiro. Apesar dos protestos de Fidel Castro nos anos 50, a Marinha dos Estados Unidos não possuía a intenção de abandonar a área. Os norte-americanos, após ajudarem Cuba a expulsar os espanhóis do seu território, impuseram à mesma a assinatura do Tratado de Paris, na qual dava aos Estados Unidos da América o direito de controlar Cuba. Antes da elaboração da Constituição cubana, os Estados Unidos elaboraram a emenda, tendo como objetivo garantir que Cuba estivesse sob seu controle, argumentando que Cuba estaria protegida das invasões europeias. Em geral, a emenda servia como dispositivo legal para que os Estados Unidos intervissem no país sempre que seus interesses econômicos e políticos na região fossem ameaçados. A emenda Platt tinha várias exigências, entre elas a questão de que Cuba não podia de maneira alguma se relacionar ou fazer qualquer tipo de negócios com países estrangeiros. Caso contrário, se os Estados Unidos entendessem assim, fariam uma intervenção militar no território cubano. Outra exigência diz respeito à questão de que a política e a economia cubana seria controlada pelos Estados Unidos. A mesma também previa que o governo de Cuba devesse vender ou arrendar aos Estados Unidos terras necessárias para o abastecimento de carvão e postos navais em certos pontos especificados. Resumidamente falando, todos os pontos da emenda Platt defendiam os interesses dos Estados Unidos e feria a autonomia de Cuba. Além disso, a emenda garantiu a gerência sobre os acordos internacionais, sobre a venda de produtos e também sobre o fornecimento de territórios. Por fim, a emenda Platt deixou Cuba sob domínio norte-americano até 1933, ano em que o soldado e ditador Fulgêncio Batista assumiu o governo cubano pela primeira vez. A base na Baía de Guantánamo, localizada na Baía de Amônia, na província também de Amônia, na ilha de Cuba, foi construída em 1903, com a assinatura de um acordo determinando o aluguel do território pelos Estados Unidos por um valor anual. Mas os americanos já estavam no local desde 1868, quando os cubanos se revoltaram contra o domínio espanhol. Na ocasião, os Estados Unidos passaram a defender o lema de Cuba Livre e foram para a região para lutar contra os espanhóis. Contudo, em janeiro de 2002, após um ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, Guantánamo se transformou em um centro de detenção de acusados de envolvimento com o terrorismo. Estão escarcerados nessa base militar prisioneiros, muitos deles afegãos e iraquianos, acusados de ligações com os grupos Talibã e Al-Qaeda, em área excluída ao controle internacional, no que concerne à condição de detenção dos mesmos. Desde sua abertura, já passaram por Guantánamo 775 prisioneiros sem acusação formada, sem processo constituído e, obviamente, sem direito a julgamento. Entretanto, o general Richard Myers,
um dos membros do Estado-Maior da Forças Armadas dos Estados Unidos, declarou que a prisão de Guantánamo é uma prisão modelo, rebatendo as críticas contidas no relatório da Anistia Internacional, que pediu o fechamento do campo de detenção. No intuito de encontrar uma denominação que pudesse designar prisioneiros na chamada guerra contra o terror, que não fossem prisioneiros de guerras convencionais, nesse contexto de nova reorganização de poder e simbolismo legal, já havia presente a criação de uma nova categoria de pessoa, que era aplicável tanto aos cidadãos norte-americanos quanto aos não-cidadãos. A denominação utilizada para classificar essa nova categoria foi a mencionada de combatente inimigo ilegal ou simplesmente combatente ilegal. Ao criar esta categoria, os linguistas e consultores jurídicos do governo de Bush, especialmente os advogados que atuavam ali no Departamento de Justiça, exploraram um espaço, assim, digamos, nebuloso do direito internacional, promovendo a desordem em relação à indistinção de outras categorias políticas, jurídicas e militares, como, por exemplo, o prisioneiro de guerra inimigo, o combatente, o não combatente. E isso, de certa forma, acabou que por mitigar os direitos humanos e aqueles diplomas legais garantidores na Convenção de Genebra. Como neste trabalho discutimos acerca do Estatuto Legal e os procedimentos adotados pelos Estados Unidos no que tange aos combatentes do Talibã, aqueles mantidos no campo de detenção da Baía de Guantánamo, base naval em Cuba, insta a ressaltar que, nos termos da Convenção de Genebra, esses detentos mantidos deveriam adquirir o status de prisioneiros de guerra. No entanto, questiona-se o motivo para esse não reconhecimento, né? É o que pontuamos em questão. E como sabemos que a Convenção de Genebra consiste em uma espécie de regulamento para a participação dos Estados em uma guerra, com a finalidade de reduzir os efeitos da guerra, como também sobre a população civil, e também oferecer proteção para militares capturados ou feridos, para que, de certo modo, tenha imposto limite aos Estados, sob pena, inclusive, de cometimento de crimes de guerra. Então sabemos que a Convenção de Genebra não apenas pressupõe, através de seus regulamentos, uma concepção convencional da guerra, mas como também pressupõe aquilo que seja um combatente legal, aquele que participa de uma regra sem desrespeitar os regulamentos previstos na Convenção. Mas também isso, de um certo modo, reforça a concepção ao servir como instrumento do Estado-nação na distribuição geopolítica, de modo assim a determinar o que seria uma violência legítima e o que seria uma violência ilegítima. Sendo assim, a gente pode pontuar que o não reconhecimento do status dos prisioneiros de guerra na prisão de Guantánamo mitiga os regulamentos previstos na Convenção de Genebra, o que, de certo modo, incorre em uma violação manifesta aos direitos humanos. Os prisioneiros de Guantánamo não são considerados prisioneiros de guerra e, por isso, se pressupõe que os Estados Unidos entendem que, por esse motivo, não é necessário aplicar as convenções internacionais a esses casos, né? Inclusive, o Comitê de Inteligência do Senado revelou em 2014 que a prisão de Guantánamo fazia parte de um programa de detenção secreta indefinida, no qual era aplicado até mesmo métodos de tortura contra os presos que lá estavam alojados, né, digamos assim. Não obstante a construção conceitual dada pelo jurista do governo norte-americano, os combatentes legais eram os membros das forças armadas regulares, tais quais os exércitos dos estados soberanos modernos, e também os membros de forças irregulares, como milícias e forças voluntárias, que apesar de tudo respeitavam certas condições impostas, tais como ter uma estrutura hierárquica de comando, em que uma pessoa fosse responsável por seus subordinados, utilizasse um sinal distintivo que fosse capaz de reconhecer a distância, carregar suas armas abertamente, respeitar a lei de guerras e etc. Tudo conforme estabelecido pelas Convenções de Genebra. Os Estados Unidos até alegam estar agindo de acordo com as Convenções de Genebra, mas, de certo modo, o que podemos observar é que eles estão ignorando seus preceitos formais, atribuindo ao seu próprio Departamento de Defesa, o Departamento de Defesa de Rumsfeld, o direito de determinar o status dos prisioneiros, recusando-se a se submeter à autoridade de um tribunal competente, à autoridade de um tribunal internacional. O Tribunal Penal Internacional, ou TPI, iniciou suas atividades em julho de 2002 em Haia, nos Países Baixos. O Estatuto de Roma é considerado um instrumento jurídico internacional ao qual é composto por 128 artigos, sendo que todos os países que adotaram o Estatuto não poderá atuar de forma distinta ao fundamento documentado e definido em Roma. Considerando que existem crimes que atingem profundamente a humanidade e uma quantidade muito grande de pessoas em nível mundial, o Estatuto de Roma entende a existência de uma comunidade internacional. Vale ressaltar que o Estatuto passa por atualizações constantemente de modo a se adequar à realidade atual, podendo qualquer Estado-parte solicitar a revisão do documento, alterando apenas desde que estejam respeitados os artigos presentes.
Dessa forma, o TPI foi criado para ser um tribunal de justiça permanente no âmbito internacional que julga pessoas quando cometem um crime grave de alcance internacional. O TPI atua nos casos onde os tribunais nacionais não conseguem ou não desejam realizar os processos. Está presente no Decreto 4388 de 2002, a adesão brasileira. As normas do Estatuto de Roma devendo ser considerada dever de cada Estado a realização no que tange à jurisdição penal, diante de um crime considerado internacional, salientando que o TPI possui função complementar aos tribunais nacionais. O TPI não busca substituir a ação de um crime dos Estados-partes. Sua jurisdição ocorre em conjunto ou desde que haja o consentimento. E só serão julgados os crimes cometidos após o dia 1º de julho de 2002, respeitando as restrições legais. Está previsto no artigo 5º do Estatuto de Roma os 4 crimes que serão julgados pelo TPI, sendo eles o crime de genocídio, que são aqueles quando existe um ataque com o objetivo de destruir de forma total ou parcial um grupo definido por sua nacionalidade, sua etnia, sua raça ou práticas religiosas. Os crimes contra a humanidade são aqueles atos de homicídio, escravidão, extermínio, prisões ilegais, tortura, desaparecimento de pessoas, entre outros. Já os crimes de guerra são aqueles que violam a Convenção de Genebra, como deportações ou transferências ilegais, a destruição de bens de uma população civil, privar prisioneiros de julgamento, entre outros, visto que a lista é bastante extensa. E, por fim, o crime de agressão, de modo que para esse crime seja julgado pelo TPI, é necessário estar de acordo com a Carta das Nações Unidas, e eles ocorrem quando atinge a capacidade de controlar as forças armadas de uma nação, instituindo ataque a outro país, ou seja, violando a Carta das Nações Unidas. Desta forma, corresponde a um crime de agressão. No crime definido como internacional, ele é considerado imprescritível. Sendo assim, em algum momento, o processo criminal irá ocorrer. Bom dia a todos. Sou Keila Brito e vou falar um pouco sobre as torturas cometidas contra os prisioneiros. Para o governo norte-americano, Guantánamo tratava-se de uma grande prisão extraterritorial, onde nem a lei norte-americana nem a lei internacional deveriam ser aplicadas, segundo o governo Bush, para aprisionar aqueles que o governo designava como combatentes inimigos. Por lá, passaram cerca de 780 homens, e 39 ainda estão detidos sem julgamento, segundo o último balanço. Os 5 acusados de terem fomentado os ataques de 11 de setembro foram ouvidos novamente durante as audiências preliminares que estavam paralisadas há cerca de 9 anos nos tribunais, por causa das torturas utilizadas em Guantánamo, o que tornava qualquer julgamento impossível. Existem denúncias de tortura e maus-tratos a praticamente todos os detentos ali confinados, fundamentadas em relatórios de instituições como a Anistia Internacional, a World Medical Association e o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, além da Cruz Vermelha Internacional. Existem depoimentos de ex-prisioneiros do campo atestando os tratamentos humilhantes e cruéis que foram submetidos, como a privação de sono e de alimentação. Além disso, a localização geográfica fora do território norte-americano dificulta a fiscalização dessas instalações por órgãos de controle, permitindo que as mesmas sejam suscetíveis a práticas de abuso. Entretanto, foi graças à perseverança de Lark da Bourmedienne e dos seus advogados que visitavam a cada 2 meses que uma decisão do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos foi finalmente bem-sucedida no ano de 2008, reconhecendo o direito dos detentos não acusados de invocar a justiça ao governo federal e de exigir a sua libertação, ao contrário do que recomendava o governo Bush, que queria confiná-los a uma falha legal, sem acesso à justiça e em detenção ilimitada e sem julgamentos. Entre aspas, fui estuprado por médicos da CIA. Esta frase faz parte de um relato assustador de 39 páginas de Mahij Khan, um membro da Al-Qaeda detido por quase 2 décadas na base naval dos Estados Unidos em Guantánamo. O homem, nascido na Arábia Saudita e criado no Paquistão, foi sentenciado a 26 anos de prisão depois de se declarar culpado por ajudar o grupo fundamentalista islâmico. Mas, como parte do acordo judicial, ele teve permissão para ler um relato de suas experiências vividas por ele, no qual foi o primeiro testemunho público de abusos cometidos contra um detido após os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e contra o Pentágono. Khan garantiu na justiça que passou por vários dias acorrentados e às vezes enforcado, sem comida ou roupas, em celas escuras, com músicas altíssimas, sem banheiro ou eletricidade. Segundo o relato, a violência contra ele foi tão grave que ele começou a dizer aos interrogadores o que eles queriam ouvir, na suposta tentativa de que eles parassem com os abusos. Entretanto, ele relata que quanto mais ele cooperava, mais graves eram as torturas. Em uma carta obtida pelo jornal The New York Times, na qual a maioria do painel pedia clemência por Khan,
Os militares descreveram as ações contra o prisioneiro como uma mancha no tecido moral dos Estados Unidos. Ele foi submetido a abusos físicos e psicológicos muito além das técnicas de interrogatório aprovadas, que estão mais próximas da tortura realizada pelos regimes mais abusivos da história moderna, relatou o júri. Os oficiais do júri também consideraram que os abusos praticados contra o preso não tiveram nenhum valor prático em termos de inteligência ou qualquer outro benefício tangível para os interesses dos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora sobre a violação ao Pacto de São José da Costa Rica e outras convenções e tratados internacionais sobre os direitos humanos vinculados ou relacionados à prisão de Guantánamo. Sobre os direitos humanos, a gente ressalta que eles se diferenciam dos outros direitos por possuir características marcantes, como a universalidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade. Ou seja, características inatas a todos os indivíduos e não podem ser objetos de violação, cabendo aos membros da sociedade e o Estado protegerem e efetivarem tais direitos. A importância dos direitos humanos se concretiza por estes viabilizarem uma convivência harmônica, pacífica e produtiva entre os indivíduos de uma coletividade. Ou seja, os direitos humanos são fundamentais para a formação de um Estado democrático de direito. Esses direitos passaram a ser reconhecidos e positivados com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948, e também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. O objetivo do Pacto de São José da Costa Rica é a busca da consolidação entre os países americanos de um regime de liberdade pessoal e justiça social, baseado no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país onde a pessoa viva ou tenha nascido. O pacto tem influência marcante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que compreende o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria e sob condições que lhe permitam gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. Um dos seus principais legados é, sem dúvida, a criação do sistema ou comissão, corte, interamericana dos direitos humanos, destinada a avaliar casos de violação dos direitos humanos ocorridos em países que integram a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que reconheçam sua competência. Quando ocorre um abuso referente à matéria de direitos humanos em qualquer um dos países e o governo deste permaneça inerte, ou seja, não tome providência, não tenha ação nenhuma, é dada a oportunidade ao ofendido de fazer a sua denúncia à comissão, que levará o caso à corte para que seja julgado. Acontece que, em 1962, Cuba deixou de integrar a OEA, ou seja, verifica-se que a prisão de Guantánamo foi edificada em terras cubanas para se impedir ou atrapalhar a utilização de leis que assegurem verdadeiras regras para um devido processo e justo julgamento aos detentos, sendo considerada uma lacuna legal, precisamente um buraco negro que dificulta o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais do homem. É considerado um espaço territorial e excluído de qualquer controle internacional, no que tange às condições de como os prisioneiros são mantidos. Conhecida como prisão mais cara do planeta, durante 19 anos passaram 780 presos e atualmente possuem 39. Manter um preso em Guantánamo custa 3,3 milhões de dólares ao ano, mais de 40 vezes o custo de sua manutenção numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. A explicação desse preço vem da logística para o funcionamento da instalação. Os alimentos e suprimentos precisam vir de fora. Lá trabalham mais de 1.268 funcionários e a equipe médica é superior ao número de presos. De acordo ao New York Times, uma vez que um detido precisou de um stent, foi gasto $1 milhão com um laboratório móvel de cateterismo cardíaco. Hoje, cerca de 1.800 soldados trabalham na prisão de Guantánamo, o equivalente a 45 guardas para cada prisioneiro. Os militares têm acesso a uma capela e a um cinema. Os presos, a depender do comportamento, podem ter acesso, incluindo também televisão por satélite, equipamentos esportivos ou PlayStation. As audiências preliminares também são feitas lá, ou seja, há o gasto de deslocamento dos juízes, advogados e jornalistas. Existem cerca de 300 contratados que também trabalham na prisão, incluindo linguistas, tradutores, analistas de inteligência, consultores ou especialistas em tecnologia. Estima-se que existam mais de 2.100 pessoas trabalhando para os presos, entre militares e empregados civis. Bom dia a todos.
A Convenção de Genebra de 1864, Direito Humanitário Internacional. A Convenção de Genebra é definido como conjunto de tratados celebrados em Genebra, na Suíça, que define as leis internacionais relacionadas às normas referentes ao direito humanitário internacional. Esta convenção visava efetivar a melhoria das condições de atendimento aos prisioneiros de guerra e aos feridos. Sendo assim, possui como idealizador o filântropo suíço Henri Dunant, que presenciou a Batalha de Solferino, realizada na Itália, e como resolução para a situação que presenciou, definiu a extrema necessidade de regulação dos direitos humanos no tempo da guerra. Essa convenção é uma iniciativa marcada pelo conjunto de 4 convenções realizadas entre 1864 a 1949, de tal forma que é determinada como uma das primeiras convenções internacionais a estipular os direitos e deveres dos indivíduos no tempo da guerra, pois visava proteger as vítimas de certos conflitos durante a devida ação. Logo em 22 de agosto de 1864, foi assinada a primeira convenção para a salvação dos envolvidos na guerra, e depois de um certo tempo, os membros do comitê alteraram o nome para Comitê Internacional de Socorro aos Feridos, mas só em 1876 foi efetivado um nome fixo, denominado como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sigla CICV. O termo Cruz Vermelha é determinada como simbologia responsável para especificar a relação de socorro em locais de guerra, para proteger e conservar a saúde dos militares e até mesmo dos civis das regiões que tiveram as guerras, e esse símbolo já estava presente no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, implantando a garantia de cuidado da saúde de todos os envolvidos nessa situação. A prisão de Guantánamo é uma mancha na história dos Estados Unidos, um país que tanto preza por uma democracia política e autossuficiência econômica. Na verdade, é um retrocesso dos direitos humanos conquistados durante a humanidade. Durante a implantação da prisão em Cuba, os Estados Unidos, com a autonomia de não reconhecer os acusados de terrorismo como prisioneiros de guerra, viola a dignidade da pessoa humana, uma vez que submetem tais detentos a condições desumanas, degradantes e violadoras de direitos mínimos para a existência humana.